Boa noite. Esse é o primeiro teste dos vídeos sobre moratória social. É um ensaio, na verdade. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu me chamo Marcela, sou estudante de psicologia e hoje eu trago um conceito que é bem interessante e que pode ajudar as pessoas a tomarem rumo na vida. Irônico, né? Bom, a psicologia ela não pode dar muitas respostas para as pessoas, mas em algumas situações, essas respostas são possíveis de se obter. Então, eu quero apresentar para vocês o conceito de moratória social. É um conceito de Erik Erikson e é um conceito que, como eu posso dizer? Bom, em primeiro lugar, Erikson ele desenvolve vários conceitos relacionados aos estágios em que a pessoa vai se desenvolver ao longo de sua vida. E ao longo da vida toda, ela vai ter certos embates, não, certos desafios a serem superados para a concretude de sua personalidade e seu ego, que é uma das coisas finais. Já a moratória social é um processo que vem a ocorrer logo no início. Vamos dizer que no meado da vida. É quando se entra na adolescência. É um fenômeno que acontece durante a adolescência. Vamos de novo. É um fenômeno do desenvolvimento humano que acontece durante a adolescência, quando os mais jovens eles têm a oportunidade de experimentar diferentes papéis e identidades antes de assumirem compromissos e responsabilidades adultas. Por isso, existe a possibilidade de que um jovem ele pode experimentar, ele pode ter a possibilidade de escolher a carreira, apesar de ainda acontecerem coisas como perguntas do tipo: ah, quando é que você vai crescer e amadurecer? Bom, todos, quando criança, ouviram aquela pergunta, né? O que você quer fazer quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E tudo mais. E a moratória social, ela tá aí pra justamente ajudar pessoas com os desafios dessa fase da vida, a adolescência. Por que é um desafio tão grande? Bom, em primeiro lugar, porque a partir da adolescência passa-se a viver a pressão social e acadêmica mais forte, principalmente após a entrada no sexto ano. Hoje em dia também temos um fenômeno que é da nossa atualidade, não é mesmo? Que são os impactos das redes sociais nas nossas vidas diárias. Também tem as incertezas econômicas, até porque nem todo jovem, nem todo adolescente tem o mesmo poderio econômico, hum, o mesmo poder aquisitivo. Além da pressão social acadêmica, o impacto das redes sociais e do poderio econômico, das incertezas econômicas, temos as mudanças sociais e culturais. Por que essas coisas são importantes? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que o que antigamente era visto como normal, hoje em dia pode não ser visto. Um grande exemplo disso é o fato de que hoje em dia as pessoas combatem o machismo, quando anos atrás era inviável uma mulher sair de casa para trabalhar, é certo, quando viúva. E até quando viúva, isso era muito complicado e difícil. E hoje em dia, vemos a possibilidade muito maior para mulheres. Eu estou falando isso porque é um fato que todos estão cientes, então não precisam se preocupar quanto ao resto. Não estaremos aqui para iniciar uma discussão sobre isso. Mas voltando aqui ao que estávamos falando sobre a moratória social, tem algumas perguntas que muitas de vocês já ouviram, vão ouvir ao longo de sua vida até o final dela, talvez. Perguntas como: o que você vai fazer quando crescer? Você já sabe o que vai fazer da vida? Em que, em que faculdade você quer se formar? Ou no que você quer se formar? Vai fazer faculdade de quê? Quando é que você vai crescer? Quando você vai amadurecer? Quando é que você vai deixar de ser menino, de ser menina? Quando você vai deixar de ser imatura? Esse tipo de coisa. Hoje em dia tem algumas. Hoje em dia a BNCC, que é o que regulamenta o que os alunos estarão estudando, traz uma matéria nova chamada Projeto de Vida, ou Planejamento de Carreira também.
E o que vamos ver nessas situações é o seguinte: profissionais despreparados para falar sobre o planejamento de vida, eh, despreparados para falar sobre objetivos, principalmente com a população mais jovem. Em primeiro lugar, por quê? Porque muitos deles não têm recursos da psicologia. No meu caso, por exemplo, estou aqui falando sobre um recurso vindo da psicologia. Eric Erikson, ele contribuiu muito para a psicologia quando ele desenvolveu os estágios os conflitos dos estágios da vida. E quando ele desenvolve a moratória social, ele se desenvolve e fala sobre a moratória social, ele conta que os jovens e adolescentes eles podem experimentar, eles ainda têm essa possibilidade. Hoje em dia é até comum ocorrer a mudança de carreira após anos, mas há tempos atrás isso era quase inviável. Uma pessoa, ela começava um curso, terminava ele, diante até o final da sua vida, muitas vezes ela morria trabalhando na mesma área. Mas a verdade é que nem todo jovem ele tá bem encaminhado, nem todo jovem ele sabe. E essa é a parte normal, não é à toa que a moratória social tá aí. Quando você experimenta coisas, você pode descobrir o que você gosta e o que não gosta. A maioria de vocês, jovens, não vai saber o que quer fazer. Vocês não sabem o que querem fazer. Vocês não sabem do que vocês gostam. Ou sabem de uma parcela muito pequena dessas coisas. Ah, é comum eu poder dizer que eu gosto de. Também é comum dizer que eu gosto de ler, gosto de fazer compras, gosto de dinheiro, quem não? Mas a grande verdade da coisa é o seguinte: quando estamos no período da adolescência e juventude e ainda temos a possibilidade de experimentar coisas novas, a amplitude, a gama de aspectos que podemos experimentar é muito grande. O que torna a vida do jovem e do adolescente um pouco mais difícil, gera até uma ansiedade para que ele venha escolher alguma coisa. Algumas pessoas passam grande parte da vida sem encontrar uma paixão ou a coisa que a inspiram e tudo mais. E não estou dizendo que isso é algo terrível, mas também não quer dizer que é bom. Esse é o período que vocês realmente precisam pesquisar a si mesmos e descobrir. Só que eu acredito que as pessoas estão começando pelas perguntas erradas. Elas começam fazendo a primeira pergunta como: o que você gosta de fazer? Quando na verdade a primeira pergunta devia ser: qual é a coisa que você mais detesta de fazer? O que você não gosta? Porque com o tempo, passar a gostar de uma coisa que você nunca tinha feito antes é uma coisa, mas permanecer a vida toda fazendo uma coisa que você odeia, com certeza não será saudável para ninguém e pode gerar burnout, por exemplo. Burnout. É simples assim. Às vezes o que precisamos fazer é nos perguntar: eu gosto de fazer tal coisa? Eu não gosto de fazer tal coisa? Se eu começar por perguntas como: do que eu não gosto? Se eu não gosto de acordar cedo e não tenho problemas em dormir tarde, pode ser que eu queira uma carreira que seja mais tardia em relação ao horário. Se eu odeio falar em público, eu dificilmente estarei me colocando em uma situação em que eu me envolverei com o público todos os dias. Se eu amo falar com pessoas, conhecer gente nova, viajar, com certeza eu farei coisas desse tipo. Mas a verdade é que passar muito tempo da vida fazendo coisas que se detesta apenas pelo dinheiro é o que vem acontecendo com pessoas. No Brasil, por exemplo, o serviço público, ele é um serviço que é muito bem remunerado. Ser servidor público costuma ser um grande aspecto de segurança na vida das pessoas. E é por isso que muitas pessoas fazem o concurso público. Mas vemos que tem uma quantidade de pessoas que vem fazendo concursos públicos e se inteirando na carreira, mas não vem se dedicando. Não vem também gostando do que estão fazendo isso apenas pelo dinheiro, tornando o próprio serviço enfadonho, a atividade enfadonha, e a única recompensa é o dinheiro que muitas vezes, logo após um pequeno período e uma inflação de estilo de vida, não se torna mais tão satisfatória assim e passa a ser pouco. A verdade é que, se queremos, se queremos viver uma vida em que sabemos o que gostamos, primeiro precisamos fazer o seguinte:
eliminar da nossa vida o que não queremos fazer, o que não gostamos, o que não nos vemos fazendo de forma alguma. Porque é possível passar a gostar de uma coisa nova, mas é impossível querer fazer uma coisa que não gosta a vida toda. Obrigado e boa noite.